Graças a Deus. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler versículo 12 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16. Esse texto bíblico fala sobre a abundante graça de Deus e eu vou tentar compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração debaixo deste tema, essa abundante graça de Deus. Então, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou por fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Meus amados irmãos, falar da graça de Deus não é muito fácil, porque a nossa mente é finita e Deus é infinito, e a graça de Deus não há nada que possa comparar com ela, para poder tentar explicar alguma coisa. Mas pela graça, por essa graça de Deus, vou procurar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, e em especial a você que nos assiste através da internet, você que possa vir a estar a ver esse vídeo também, e aqui, presentemente, se porventura há alguém que ainda não experimentou essa graça de Deus, alguém que ainda talvez não tenha tomado a decisão de receber Jesus como seu Salvador e ser Senhor da sua vida, e também para nós que já um dia experimentamos a graça de Deus que transformou a nossa vida, que mudou a nossa vida, é sempre bom lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E eu, ao meditar nessa passagem, eu olhei e comecei a ver o coração de Paulo, quando escreve a Timóteo. Ele escreve com o intuito de exortar a Timóteo a ensinar, a pregar a palavra, a ensinar a palavra e cuidar da igreja que Timóteo estava pastoreando, e também fazer com que a mensagem do Evangelho fosse pregada na sua íntegra, que não houvesse dúvida nenhuma do amor de Deus. E Paulo começa a falar a escrever sobre a graça de Deus, e ele começa certamente a olhar para a sua própria vida, porque ele traz aqui um retrato da sua vida, para explicar o que era a graça de Deus. E eu anotei aqui que a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco não apenas abundou o que já era suficiente, gracioso e merecido, mas, como diz o texto bíblico, a graça de Cristo superabundou com a fé e o amor, tendo em conta ao fracassado estado espiritual em que todos nós, a humanidade, vivíamos. A graça de Deus, ela superabundou. A Bíblia diz que o mundo estava morto em seus pecados e seus delitos. Todos nós andávamos errados, desgarrados. A humanidade andava de costa virada para Deus, merecedora do juízo de Deus, do castigo de Deus, da condenação de Deus.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para salvar o mundo, para salvar as pessoas, para salvar o pecador, para dar oportunidade ao pecador. E as Escrituras afirmam que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E falar dessa graça, eu anotei aqui 3 pontos. Primeiro, ela é superabundante, não é apenas abundante, ela é superabundante. Essa graça, a sua excelência, é que ela transforma um pecador indigno num servo fiel. E Paulo começa a escrever, e ele tem em mente o seu estado. Outrora, um perseguidor da igreja, uma pessoa blasfema, um opressor da igreja. Todos nós, cristãos, e não só, aqueles que também estudam, leem, sabem, conhecem a história de Paulo registrada no livro de Atos dos Apóstolos e através das suas epístolas, que Paulo foi um homem que, tendo ele muito zelo por Deus, mas sem o devido conhecimento espiritual, ele tornou-se um homem fanático, um religioso fanático. Ele no seu coração tinha ele zelo por Deus, mas por não conhecer o dom de Deus, por não ter a revelação da salvação de Jesus Cristo, ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu todo aquele que professava o nome de Cristo. Embora julgasse ele ser um religioso, ele foi um grande opressor da igreja. A Bíblia registra que Paulo entrava na casa dos cristãos e ele trazia preso os cristãos, perseguia os cristãos. Ele, no seu próprio testemunho, diz que ele obrigava os cristãos a blasfemar de Deus, porque julgava ele que os cristãos eram contra Deus, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, eles não conheciam Jesus. E este mesmo Paulo, quando na sua ignorância, que ele diz que fez isso tudo por ignorância espiritual, na sua incredulidade contra Cristo, ele num determinado dia, quando estava indo para a cidade de Damasco, com o objetivo de trazer preso todos aqueles que ele encontrasse como cristão, ele teve uma revelação, teve um encontro com Jesus Cristo, e Jesus mudou a história da vida dele. E ele, quando está escrevendo, ele está falando dessa superabundante graça, porque ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me salvou, que me colocou ainda, me teve por fiel, me colocou até no ministério da sua igreja. Ele não somente salvou minha alma, perdoou os meus pecados, mas também me fez ainda, me teve como alguém digno, eu que era indigno, me colocou no ministério, tendo-me por fiel, confiando a mim um privilégio tão alto, uma responsabilidade tão grande, mas um elevado privilégio de servir ao Senhor. E ele então tinha em mente essa grandeza da graça de Deus, porque nós, como seres humanos, e eu acredito que era isso que Paulo estava a pensar naquele momento, nós, como seres humanos, não temos muita capacidade de suportar tão grandes afrontas e perseguições e confiar tanto nas pessoas, dando oportunidade às pessoas de serem transformadas, de serem renovadas e colocar essas pessoas no seu lugar. Geralmente, a humanidade age assim. A pessoa erra uma vez e nunca mais essa pessoa perde essa mancha. Essa marca, as pessoas sempre têm em lembrança, mesmo que não falem, as pessoas, todas as vezes que olham para alguém que um dia falhou, cometeu algum erro, cometeu alguma situação contrária àquilo que seria normal, as pessoas olham, mesmo que, até entre nós, que um dia já experimentamos o perdão de Deus, a graça de Deus, nós somos também, igualmente, por sermos humanos e por termos a capacidade humana somente, nós olhamos as pessoas e dizemos: olha, tudo bem, graças a Deus, mas
olhamos assim e dizemos, essa pessoa já fez isso e isso e aquilo. Graças a Deus que hoje não faz, mas já fez. Temos sempre em mente. Paulo está dizendo que seria impossível para o homem pegar alguém que blasfemava dele, em relação a Deus, alguém que perseguia Deus, alguém que fez tantas coisas que aborrecia Deus, que contrariava Deus, e pegar essa pessoa, perdoar os seus pecados, perdoar todas as suas ofensas, dar a ele a vida eterna, e pegar essa pessoa e fazer dela um obreiro, um ministro do Evangelho, um apóstolo dos gentios. Pegar alguém e dar uma pessoa que foi tão má. Paulo está escrevendo e diz assim, eu não tenho capacidade para explicar a graça de Deus, mas essa graça superabundou, porque Deus me perdoou, porque ele tinha em mente assim, eu sou o maior dos pecadores. Aqui está uma virtude de Paulo também que nós devemos realçar. Isso faz nos compreender a graça de Deus. E é isso que estava na mente dele. Ele olhava assim para as pessoas, ele olhava para todas as pessoas e dizia assim, eu sou o maior dos pecadores. Considerava as pessoas menos agravante do que ele. Ele julgava que o seu estado espiritual, outrora sem Deus, era o pior do que todas as demais pessoas. E geralmente não é muito fácil encontrar pessoas que olham e dizem assim, ei, pai, eu sou mais pecador do que aquele. Geralmente o mais normal é pensar assim, poxa, eu não sou como aquela pessoa. Aquela pessoa faz isso, faz aquilo, e eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas Paulo olhava e pensava assim, eu sou pior, eu sou o pior. E ele então podia entender que, como é que o seu sentimento, tendo ele consciência do que ele fez, embora ele professa que o fez na ignorância, na incredulidade, mas ele dizia, eu sou o pior dos pecadores, o principal deles. E Cristo usar comigo de tão grande compaixão e graça, perdoando os meus pecados, me dando a vida eterna e me dando ainda o privilégio, tomando-me por fiel, me colocando no ministério para que pudesse servi-lo. Então Paulo está falando de uma graça que eu e você só compreendemos porque hoje nós também fomos alcançados por ela. Porque nós outrora andávamos de costas viradas para Deus, andávamos sem conhecimento, sem entendimento, os corações endurecidos, mas Deus veio ao nosso encontro e resgatou a nossa alma. Hoje nós estamos diante de um Deus que não nos lança em rosto, porque é o segundo ponto dessa graça que eu anotei aqui, que ela é uma graça sem ressentimento. Deus não nos trata com ressentimento. E nenhum ser humano tem a capacidade de viver, de interagir com as pessoas, livre, totalmente livre de sentir alguma coisa contra qualquer situação ou atitude ou ações das pessoas no presente, e em especial quando alguém nos faz mal e que nos traz tanto aborrecimento, tantos problemas, é somente a graça de Deus para nos dar capacidade para não olhar para isso, porque senão nós assumimos o papel do juiz e estamos sempre apontando as falhas e os erros das pessoas. Nós estamos dizendo assim, era assim, se é um casal, se é marido e mulher, o marido diz para a mulher assim, ei, é melhor estar mais calado, é melhor estar calado, porque você já esqueceu. Se é a mulher diz para o marido, olha, é melhor, olha, ganhavas mais se tivesse calado. Porque começa a pegar, eu já perdoei, mas de vez em quando eu vou lá buscar alguma coisinha. Mas Deus não tem esse tipo de ressentimento. Nós temos muita dificuldade quando alguém falha conosco. A primeira coisa que nós fazemos é perder a confiança nela.
quando alguém erra, quando alguém comete erros. Eu hoje falei de um ditado, um provérbio que há aqui em Portugal, que eu procuro compreender mais ou menos, e os irmãos conhecem, e diz assim: não há duas sem três. Esta é a atitude do ser humano, está sempre esperando. Quem fez uma vez, duas vezes, três vezes, olha. Mas Deus, quando olha para mim, quando Deus olha para mim, um pecador, Deus sabe tudo que eu fiz de pecado, de errado, Deus conhece todas as minhas ações do passado, presente. Deus sabe tudo sobre mim, mas Deus nunca olha para mim e diz: Jones, você está aí hoje, mas eu sei quem tu és. Mas deixa lá, vamos andar. Deus não tem esse sentimento que nós temos. Deus, e é isso que Paulo está escrevendo. Ele diz: essa superabundante graça de Deus, eu que sou o principal dos pecadores, Deus ainda me teve por fiel, ainda me colocou no ministério. Paulo diz: eu não faria isso. Se fosse eu, nunca daria oportunidade a alguém que fez tanto mal ao meu povo. Mas Ele, pela sua infinita graça, perdoou os meus pecados e ainda não guarda ressentimento. Ainda me colocou para ser um atalaia, alguém que vai transmitir esse evangelho para dizer a outros que Deus o ama. E Paulo está pensando assim: essa graça é tão abundante e é tão excelente que ela não tem ressentimento. Nenhum servo de Deus, nenhum crente perdoado por Jesus, lavado e remido pelo seu sangue, tem o constrangimento de chegar diante do Senhor e dizer assim: eu vou falar com o Senhor, mas estou meio acanhado, que eu vou chegar lá e Ele vai dizer assim: ei, mas vem você, mas você não esqueça o que eu já fiz por si. Não esqueça que você já fez isso, fez aquilo. Não, todos nós chegamos de cara descoberta diante de Deus. O Espírito Santo que em nós habita dá-nos a convicção de que fomos perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Temos intrepidez, entramos na presença de Deus, pela graça de Deus, entramos no Santo dos Santos. Estamos alegres diante do Senhor porque sabemos que Deus não nos lança em rosto as nossas faltas, as nossas falhas. É essa graça abundante que Paulo está dizendo. E Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. E Deus usou para comigo essa graça. Essa misericórdia, o terceiro ponto, é a misericórdia. Paulo vê, quando escreve sobre a graça de Deus, ele contempla a misericórdia do Senhor e diz: essa graça é tão misericordiosa que ele viu Jesus Cristo se colocar no lugar do pecador e diz: eu devia ter ido ali à cruz, eu devia ter sido morto, crucificado ali na cruz, mas Jesus foi no meu lugar, porque a misericórdia de Deus, Ele se pôs no meu lugar. Mesmo eu fazendo tudo contra a sua vontade, mesmo eu andando desgarrado, andando de costa virada para Ele, Ele se pôs no meu lugar, pagou o preço caríssimo pela minha alma. Oh, abundante graça de Deus, que nos faz ser salvos, libertos e ainda nos tem por fiel, nos colocando no seu ministério. Deus, através da sua infinita misericórdia, da sua graça, faz com que Paulo contemple a sua vida e ele tenha um entendimento, uma revelação. Porque nós sabemos que o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia para escrever. Enquanto ele estava pensando no seu estado e pensando na graça de Deus, o Espírito Santo revelou a ele. E ele vai dizer: eu sei que Deus fez isso comigo, para que eu servisse de exemplo da sua longanimidade, para com todos aqueles que viessem crer, para receber a vida eterna. Paulo estava dizendo: eu que sou o principal, o maior dos pecadores, Deus me salvou, me libertou, me colocou no ministério. Deus pode salvar também a qualquer pessoa que vier a Ele. Porque se eu sou o principal e Deus me salvou, não há ninguém que Deus não queira salvar e não possa salvar. E essa é a mensagem que eu gostaria de realçar nessa tarde,
para você que nos ouve através desse serviço da internet, ou talvez que esteja aqui conosco, você que ainda não é salvo em Jesus Cristo. É que a graça de Deus é tão abundante que ela tem a capacidade, a longanimidade de Deus é exatamente isso, é a capacidade de suportar todas as nossas falhas e lançar no mar do esquecimento dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Cristo Jesus para receber o perdão dos nossos pecados e receber a vida eterna. A graça de Deus nos alcança e faz-nos nova criatura. Nunca mais Deus olhará para o pecador arrependido que se achega a Jesus, nunca mais Deus olhará no estado em que ele estava, porque Deus lança diante dele toda aquele pensamento, aquela imagem do passado, porque quando Deus nos vê através de Jesus Cristo, vê a justiça de Jesus, vê a obra que Jesus realizou. Então nós somos hoje considerados perfeitos aos olhos de Deus. Não pelos nossos méritos, mas por causa do mérito de Jesus Cristo. A graça de Deus é fazer com que este pecador, seja ele de que natureza for, possa ser aceito pelo amor de Deus, tem o seu perdão, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, ele passa a ter a vida eterna e Deus nunca mais lembra dos seus pecados. Humanamente, nós temos dificuldade de compreender isso, por causa das nossas limitações, mas Deus não é homem, Deus não pensa como nós. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor estão muito além dos nossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim são também os meus pensamentos, diz o Senhor. Então Deus pensa com um pensamento infinito, e nós temos pensamentos finitos. Nós pensamos, mas eu tenho dificuldade, então certamente Deus vai... Não, Deus não tem dificuldade. A graça de Deus, ela superabundou. Quanto mais necessidade tem da graça de Deus, essa graça é suficiente para superabundar. Não tem pecado, não tem tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. O amor de Deus traz ao coração da pessoa essa esperança, e quem aceita Jesus passa a receber esse Espírito de Deus no seu coração, e a sua vida, ele passa a desfrutar da graça de Deus. E a graça nos faz agradecidos também a Deus. O apóstolo Paulo, ele percebeu de uma forma muito especial a grandiosidade da superabundante graça de Deus ao tratar com os pecadores, pois tendo sido ele, Paulo, outrora, por ignorância e incredulidade, um inimigo de Cristo, ele considerou o seu estado e viu que Deus, em Cristo Jesus, por ele ser o principal dos pecadores, Deus deu a ele uma revelação como um exemplo. Paulo sabia, e quando escreve, tinha em mente, dizendo assim, a sua conclusão era que ele havia alcançado a misericórdia, por ser ele o maior dos pecadores, ou o principal, para que Cristo, diz a palavra de Deus, para que Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer em Jesus para a vida eterna. E é com base nessa revelação, essa superabundância graça de Cristo, que hoje eu exorto, através da palavra de Deus, nessa mensagem, para que você que me ouve que ainda não tem aceitado a Jesus, não rejeite a oportunidade de perdão, de salvação e vida eterna. Jesus está preocupado com a sua vida. A graça de Deus quer fazer você uma nova criatura. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem uma astúcia. A Bíblia diz que ele é astuto. E ele tem imprimido na mente de muitas pessoas que as pessoas, o seu estado, o seu pecado, a sua vida, as condições em que vive, as circunstâncias em que vive, não há mais solução. Não há mais resposta. Não há mais nada o que fazer. Mas nessa tarde,
eu quero contrariar pela palavra de Deus essa mensagem maligna de que você está perdido, que não há mais nada a fazer. Nessa tarde, Deus quer mudar a sua vida. A graça de Deus superabunda aonde há abundância de pecado. E Jesus é poderoso para te receber e para perdoar os seus pecados e te fazer nova criatura. Nessa noite ou nesse dia, não rejeite o perdão de Deus, não rejeite a graça de Deus. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, e Deus quer te salvar. Sem a graça de Deus estaríamos perdidos, porque nenhum de nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus, no nosso estado, sem a graça de Deus, dizer, Senhor, estou aqui porque eu posso. Nós vamos chegar perante o Senhor pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus. Eu convido os irmãos, por favor, a ficar de pé. Quem sabe nessa tarde, esteja conosco alguém que ainda não experimentou o perdão de Deus, ainda não experimentou a graça de Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez até tenha recebido essa mensagem, ainda que, talvez de forma sutil, tenha recebido a mensagem e diz, olha, você já fez tantas coisas erradas, que eu acho que para você não tem mais jeito. Talvez até você tenha acreditado nessa mentira que o inimigo tem transmitido, dizendo, olha, para você não tem jeito. Você é uma pessoa que já está condenada, não tem jeito. Eu quero dizer que nesse momento, se você abrir o seu coração e você puder crer nessa mensagem de Deus, no amor de Deus para consigo, você receberá perdão para os seus pecados. E você terá a vida eterna. E você será uma nova criatura. As coisas velhas passarão. Tudo se tornará novo. Deus fará de você uma nova criatura. Não importa o teu passado, não importa o que tenhas feito até aqui. O importante é o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Porque você pode aceitar essa graça de Deus, você pode apropriar-se dessa graça de Deus, você pode receber essa palavra, essa graça, mas pode também rejeitá-la. E isso vai fazer uma grande diferença. Porque se você rejeita a graça de Deus, não há mais nada para fazer para si. Porque você está rejeitando a oportunidade que Deus está te dando. Mas se você aceita, Deus apaga os seus pecados. Deus transforma a sua vida. Deus apaga, Deus retira tudo aquilo que estava na sua conta contra você. A cédula de inimizade, a cédula que era contrária, Jesus Cristo já cravou lá na cruz por você, para te fazer nova criatura. Se você crê, Deus pode mudar a sua vida. E nós vamos orar ao Senhor. E enquanto nós estivermos orando ao Senhor, se você está aqui presente e queira aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você sente no seu coração que você precisa de perdão, que você precisa de caminhar com o Senhor, você precisa ter uma mudança na sua vida, você crê que precisa da salvação, se o Espírito de Deus tem contendido consigo e tem levado você a pensar no seu estado espiritual, na sua condição espiritual, não fique no seu lugar, não fique nessa posição que está, mas abra o seu coração e diz, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ter o perdão para os meus pecados. Eu quero começar uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver em novidade de vida. Se há alguém aqui nessa tarde que ainda não aceitou Jesus, levante a sua mão assim. Se você quer nessa tarde receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se está aqui alguém, não conheço todos que estão cá. Se há alguém e diz, eu quero receber Jesus, dê um sinal assim com a tua mão, para que nós possamos orar por você. Na sua casa, você que nos assiste agora também, aí mesmo onde você está, se você quer receber Jesus, fale com o Senhor. Diz, Senhor, eu
entrego a minha vida para ti. Eu quero receber o perdão, eu quero ter esse perdão, eu quero ter essa vida, eu quero desfrutar dessa graça. Eu quero fazer parte, Senhor, desses que estão vivendo a graça que o Senhor tem concedido, o perdão que o Senhor tem dado. Essa vida eterna eu quero também ter para mim. Nós vamos louvar ao Senhor. E logo após nós vamos estar orando ao Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, se você quiser vir aqui à frente também, para receber a oração, você não tenha vergonha. Saia do seu lugar e venha aqui receber a oração. O mais importante é você ter o perdão para os seus pecados e você viver em novidade de vida. Você precisa da graça de Deus. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Deus abençoe.